Boa noite, amigos de Alto Caparaó. Eu lhes faço esse vídeo a título de esclarecimento, em virtude do post do vídeo recentemente publicados pelo presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, Toninho, de quem inclusive eu sou primo, e lamentavelmente, em ambos, tanto no post quanto no vídeo, ele está mais por fora do que arco de barril e mais perdido do que cebola em salada de fruta. De maneira que eu quero fazer algumas retificações jurídicas aqui, alguns apontamentos, algumas críticas construtivas. A propósito, antes, porém, de ingressar nessas questões propriamente jurídicas e elucidá-las para todo o povo de Alto Caparaó, sobretudo para a população carente que não sabe o que virá, à medida que o tempo passar, eu tentarei esclarecer com mais vagar, mas por hora eu quero focar nessa questão da absoluta antijuridicidade dessa lei e quero, antes porém de ingressar nessas retificações jurídicas, eu quero fazer um apontamento que reputo importante. Todas as críticas, todas as verberações que eu tecer aqui, elas não têm uma conotação pessoal. Antes, são críticas de cunho absolutamente institucional, porque as pessoas às quais eu fizer menção aqui são homens públicos e, portanto, homens públicos devem ser sempre fiscalizados pela população, uma vez que eles servem ao povo e não podem ser servidos pelo povo. De maneira que eu peço de antemão a todos vocês que serão mencionados aqui que não leve para o lado pessoal. Eu quero fazer uma crítica de natureza institucional sobre a conduta de cada qual no exercício de seu respectivo mistério, e até porque eu sou advogado, eu jurei defender a Constituição e as leis do país, e dadas as circunstâncias, eu não posso me furtar de fazê-lo, isto é, de apontar, denunciar todas as ilegalidades que estão ocorrendo nos bastidores dessa lei inválida por hora. Portanto, relativamente à questão do presidente da Câmara Municipal, Toninho, eu tenho percebido que ele tem dado mostras claras de que ele tem se demitido das suas altas funções de presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó. Ele, tal como o senhor Júnior Jacomel, o senhor Júnior Jacomel preside, por assim dizer, o Poder Executivo. No organograma do Poder Executivo, é quem tem as maiores responsabilidades. Ao passo que no Poder Legislativo, isto é, na Câmara Municipal, quem preside é o presidente da Câmara Municipal. Portanto, o Toninho, na qualidade de presidente da Câmara Municipal e chefe de um poder democrático, ele não pode ser demitido das altas funções que a lei orgânica e o regimento interno lhe conferem com privatividade, com exclusividade, de maneira que a permanecer a conduta como ele tem feito até aqui, haverá desdobramentos, e desdobramentos esses que não serão nada bons para todos vocês envolvidos. Pois bem, o que tem acontecido de fato? Tanto no post quanto no vídeo que o presidente da Câmara Municipal, Toninho, publicou, restou evidente que, lamentavelmente, com todo respeito, ele se rendeu servilmente com uma subserviência absolutamente estranha, atípica, insólita, porque eu conheço, ele é um menino de bem, sempre foi alguém cujo coração é bom. Ele tem se submetido aos comandos do executivo de uma maneira muito estranha, porque na condição de chefe de um poder ele não pode ostentar uma conduta tão omissa, tão covarde, por assim dizer. E eu também lhes explico. Toda a narrativa que ele tem demonstrado à população está em consonância com os interesses do Poder Executivo. E o Poder Executivo, como todos nós sabemos, em uma democracia, representa tão somente a maioria do povo.
A instituição que por excelência representa a totalidade do povo é o poder legislativo. No nosso caso concreto, a Câmara Municipal, cujo presidente é o Toninho. Portanto, eu acho muito estranho. Em um primeiro momento, ele na condição de presidente, ele tem que defender o interesse de todos os munícipes de Alto Caparaó e não privilegiar interesses menores paroquiais do senhor Júnior Jacomel. Então já há uma inversão de valores aí. Em segundo lugar, em adotando essa conduta omissa, covarde e absolutamente criminosa em última análise, porque não faz jus à altura do cargo no qual ele está investido, ele se presta um papel absolutamente ridículo, um papel medíocre, um papel de lacaio, preposto do senhor Júnior Jacomel na Câmara Municipal. Em última análise, em última instância, é um serviçal do Poder Executivo, um office boy em suma da Prefeitura. Isso não é uma conduta compatível com a envergadura do cargo em que ele está investido. Portanto, com todo o respeito, Toninho, ainda há tempo de você refletir sobre essa questão, verificar quais são as suas atribuições e estar cioso delas. Você tem que velar por suas atribuições. A propósito, você foi eleito para isso, para exercê-las em prol do povo e não contra o povo. Feitas essas considerações iniciais, eu passo às questões propriamente jurídicas e tentarei ser o mais telegráfico possível para não cansá-los. Em primeiro lugar, houve a votação no dia 6 de dezembro do projeto de lei referente à cobrança de água. No dia 9 de dezembro, o projeto de lei foi enviado para sanção e promulgação do prefeito. E o prefeito, segundo a lei orgânica, ele tem 15 dias para sancioná-la e promulgá-la. O dia final do prazo seria o dia 30 de dezembro. A sanção só sobreveio no dia 11 de janeiro, de maneira que a sanção foi dada intempestivamente, a destempo. Eles, porém, agora aqui começa o itinerário de ilegalidades. Eles, porém, começam a ter algumas narrativas para justificar os erros que eles cometeram. A primeira delas é que eles editaram um decreto que, em tese, suspenderia os prazos inscritos na lei orgânica do município, prazos inerentes ao processo legislativo. Para você, meu amigo, meu irmão de Alto Caparaó, que não é obrigado a estudar direito, eu farei um breve esclarecimento, o mais didático possível, para você ver o quão simples é a questão. O direito, ele guarda consigo organicidade, coerência. O direito é um sistema. A ordem jurídica, o ordenamento jurídico, não é uma Babel, não é a lei da selva. Há formalidades, há princípios, postulados, de maneira que eu quero lhe explicar essa questão da hierarquia normativa. Pense agora você aí, reproduza mentalmente uma pirâmide. No vértice da pirâmide, no âmbito do município, a lei mais importante que encontra no vértice da pirâmide é a lei orgânica do município, a qual todas as leis inferiores devem obedecer. Abaixo da lei orgânica, abaixo do vértice da pirâmide, na parte intermediária dessa pirâmide que nós estamos imaginando, temos as leis ordinárias e as leis complementares. E abaixo das leis em geral, ou seja, abaixo das leis ordinárias e complementares, na base da pirâmide, no sopé da pirâmide, estão os decretos do executivo, resoluções e portarias. Nesse sentido, eu vou lhe explicar um outro postulado também muito básico, muito singelo. Isso é questão de terceiro semestre de faculdade. E olha quais serão as consequências graves que advirão dessa irresponsabilidade estatal que eles estão perpetrando. Há um princípio chamado princípio do paralelismo das formas, segundo o qual, por evidente, por exemplo, uma lei ordinária pode revogar ou suspender a eficácia de uma lei ordinária, porque elas estão no mesmo plano de hierarquia. De igual modo, só uma lei complementar pode revogar ou suspender a eficácia de uma lei complementar. E, portanto, em se tratando de lei orgânica do município, que é a Constituição no âmbito da municipalidade,
só se pode suspender os prazos do processo legislativo que estão inscritos na lei orgânica do município, a lei maior, por meio de uma emenda à lei orgânica do município que deve passar pelo crivo do plenário, passar pelo crivo dos 9 vereadores. Pois bem, em Alto Caparaó não é esse o direito que é vigente, que tem eficácia. Aí a pirâmide está invertida. O decreto executivo que está abaixo das leis, abaixo daquela zona intermediária das leis em geral, ele usurpa a eficácia jurídica da lei orgânica do município que está no vértice, ou seja, inverteu-se o vértice da pirâmide com a base. Então, assim, é coisa de, como dizia o Renato Russo da Legião Urbana, é uma questão para endoidecer gente sã, porque é uma ordem jurídica paralela. E qual o problema disso em última análise? Segundo eles, a lei está em vigência. E agora eu vou passar ao segundo ponto jurídico. Por que não está em vigência? Se o decreto é absolutamente írrito, nulo de pleno direito, porque ele está muito abaixo da lei orgânica, ele não teria aptidão jurídica para suspender os prazos da lei orgânica do município, o decreto é nulo. Se o decreto é nulo, ele é um nada jurídico, ele não tem aptidão para gerar efeitos. Portanto, o prazo ocorreu naturalmente, do dia 9 ao dia 30 de dezembro. A sanção só sobreveio no dia 11 de janeiro. Portanto, voltemos agora ao direito da República Federativa do Brasil, válido em todos os estados, em todas as cidades, só em Alto Caparaó parece que não é válido, não há respeito à lei. Portanto, qual é agora a saída jurídica, de acordo com o direito autêntico, íntegro, da República Federativa do Brasil? Pois bem, quando ocorre esse fato, passa-se o prazo de sanção e o prefeito não apõe a sanção e não promulga a lei dentro do prazo, isto é, tempestivamente, ocorre o fenômeno da sanção tácita. O que é uma sanção tácita? É a sanção que ocorre em razão do próprio decurso do tempo. O prefeito dormiu no ponto e ocorre a sanção tácita. Aí, nesta hora, quando ocorre esse fenômeno, o que diz a lei orgânica do município? Quando passar o período de 15 dias e não houver sanção expressa por parte do prefeito, a promulgação, gravem essa palavra, a promulgação da lei fica a cargo do presidente da Câmara Municipal. E o regimento interno, em harmonia, evidentemente, com a lei orgânica do município, lá no artigo 31, inciso 6º, artigo esse que versa sobre as atribuições exclusivas do presidente da Câmara Municipal, diz que cabe ao presidente da Câmara Municipal promulgar ou não as leis em relação às quais a sanção tácita. Ou seja, voltamos ao ponto agora do direito autêntico. O que deve ser feito? Toninho, vamos ter um mínimo de coragem, honradez, hombridade. Honre os votos que você assim tão generosamente recebeu do povo. Avoque a responsabilidade para si. Desvencilhe-se de Júnior Jacomel. Você é presidente de um poder. Vamos ter o mínimo assim de respeito para com a população, deferência para com os votos que você recebeu. Avoque a responsabilidade que é sua, segundo a lei orgânica e o regimento interno da Câmara Municipal. Eu vou até agora ajudá-lo nesse particular. O ato formal, isto é, o ato que formalizará a não promulgação da lei, é um decreto legislativo. Se você quiser, eu me disponho para fazer a minuta desse decreto, porque eu conheço você, você é um cara humilde, você é um cara de bem. Você só está, por hora, recebendo comandos desse senhor, por questões menores, questões partidárias. E essa questão, Tony, não é partidária, é uma questão suprapartidária, que diz respeito a toda uma economia de um povo. E nós sabemos que Alto Caparaó, a maioria colossal da população é uma população carente, não abastada, e cujo trabalho valoroso
sustenta a estrutura produtiva da cidade. Ou seja, nós temos que ter respeito para com essas pessoas. Estamos diante de uma crise e já estamos com 15 minutos de vídeo. Eu não quero prolongar, mas eu ainda essa questão ainda não terminou. Nós voltaremos a ela. Por hora, eu só quero dar uma mensagem final. Toninho, tenha coragem, abandone essa covardia. Estamos à disposição para o que você precisar aí. A atribuição é sua. É só você... Esse decreto legislativo é um decreto pequeno. Eu me disponibilizo para fazer esse decreto. Vamos ajudar o povo de Alto Caparaó. A bola está com você. A responsabilidade é sua. Não se esqueça, o poder emana do povo e por ele é exercido. O lema de vocês, no entanto, está sendo o seguinte: o poder emana do povo e contra ele é exercido. A que ponto você e os vereadores que estão endossando essa questão da água em razão do favorecimento ao executivo, a que ponto vocês estão chegando? Vocês foram eleitos para defender a população, não para defender o executivo. Vocês estão se demitindo das funções para as quais vocês foram eleitos e se demitindo das atribuições para as quais vocês recebem do povo. Então, Toninho, pense, reflita, cara. Você é um cara de bem, um cara de bom coração, todos sabemos disso. Reflita, ficamos à disposição. E reconhecer um erro, ter humildade, isso não é nenhum demérito, não, pode ter certeza. A população ficará ao seu lado. O nosso povo sabe reconhecer a humildade verdadeira, autêntica. E no mais, há mais assuntos sobre os quais eu devo opinar a posteriori. As questões não cessaram por aqui, mas por hora essa é a minha mensagem para você em especial, e que Deus nos abençoe a todos. Eu quero crer que você ainda continue com esse bom coração, essa boa, que seja prestativo para com a população, porque do contrário, se você não responder positivamente, seja na reunião da Câmara no dia 21, se não houver nenhuma resposta positiva de sua parte, não haverá nada mais o que dizer senão citar aquele verso bíblico. Não há como servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não há como servir a Deus e as riquezas. E, ao que tudo leva a crer, o dinheiro, a riqueza está sendo a diferença que está fazendo a diferença. É a diferença que faz a diferença. Portanto, povo de Alto Caparaó, presidente da Câmara Municipal, Toninho, fiquem todos com Deus, vamos refletir sobre essa questão, porque a vida de muita gente está em jogo, o país não vive os seus momentos melhores, então é o momento ideal para que os homens públicos demonstrem espírito público, espírito republicano, e tenham o mínimo de deferência, responsabilidade e respeito para com a população. Tenham uma excelente noite aí, amigos, um excelente final de semana. Abração a todos, tá? Que Deus nos abençoe sempre.